Agora, e a relação? A gente tá falando da Venezuela. Como é que tá a situação Venezuela e Guiana? Como é que tá isso e o Brasil em relação a também esse conflito? A Guiana é um país vizinho da Venezuela, e quando você pega toda essa América do Sul, essa porção norte do território, tem muito petróleo mesmo. Inclusive, o Brasil, vendo que tinha petróleo na Venezuela, na Guiana, no Suriname, falou: opa, será que tem petróleo na nossa fronteira norte também? A gente começou a pesquisar e descobrimos uma reserva gigantesca de petróleo, que é o chamado a margem equatorial, a nossa margem equatorial. Para vocês terem uma noção, as pesquisas até agora indicam que a margem equatorial tem um potencial para dobrar a nossa produção atual de petróleo. Se a gente realmente explorar tudo o que tem na margem equatorial, o Brasil pode virar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, só sendo passado pela Rússia, pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, que são os três maiores produtores, né? A gente vai explorar? Tá uma briga hoje com o governo, por quê? Você tem a pauta do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, que fala que essa exploração de petróleo pode afetar muito recifes, corais, a foz do Amazonas, então teria impactos ambientais. E tem a parte do governo, parte econômica, Petrobras, enfim, fala que tem que explorar porque geraria aí lucros para o nosso país. Então tá uma certa briga, né? Mas enfim, essa parte norte ela é cheia de petróleo. Existe um território na Guiana chamado de Essequibo. E a questão em Essequibo, ela é de fato uma questão polêmica. Por quê? Porque lá no passado, a Guiana, que era controlada pelos ingleses, e a Venezuela, que era colônia dos espanhóis, tiveram brigas territoriais para saber exatamente de quem era cada um dos espaços. Quando os países conseguiram a sua independência, né, tanto a Venezuela quanto a Guiana, a gente teve uma deliberação lá em 1899 que o território de Essequibo deveria ficar com a Guiana. A Venezuela não aceitou essa deliberação. Aí, na década de 60, 1960, a gente teve uma outra reunião lá em Genebra que decidiu que, na verdade, a gente não sabia de quem era o território de Essequibo. Por enquanto, ficaria com a Guiana, mas depois a gente ia discutir. Ou seja, é um território meio que aberto, assim, né? Entre Venezuela e Guiana. Só que a Venezuela, de verdade, ela meio que acabou ignorando isso. Pô, foi passando o tempo, o território ficou com a Guiana, enfim, sem tantos problemas. Acontece que, em 2015, descobriram reservas gigantescas de petróleo em Essequibo, que é esse território que é historicamente disputado entre Guiana e Venezuela. E aí, né, Nicolás Maduro, opa, acho que eu vou lembrar aqui do passado, esse território aqui pertence à Venezuela. Em Essequibo você tem muito ouro e muito petróleo. Aí a Venezuela falou, opa, esse território aqui é meu. Ficou, pô, vamos negociar, não vamos. A Guiana, ela fala que o tratado lá de 1899, que falou que era da Guiana, é o que vale. A Venezuela fala que não, o tratado que vale é o da década de 60 e fica nessa briga. Só que a Guiana, ela começou a explorar esse petróleo principalmente pós-2020. E grande parte das empresas que exploram esse petróleo de Essequibo são empresas americanas. Por exemplo, a ExxonMobil. Pô, pro Maduro isso é a morte, né? Tem um território que eu acho que é meu, que já está no domínio da Guiana. E ainda quem está ganhando dinheiro com isso é uma empresa americana, que está explorando o petróleo que poderia ser venezuelano. Então Maduro, ele começou a encampar uma campanha política na Venezuela para falar que esse Essequibo tem que pertencer aos venezuelanos. E isso é uma coisa. Até meu pai, por exemplo, ele já trabalhou na Venezuela durante um tempo. Ele falava para mim que era uma coisa que, poxa, quando ele trabalhava lá, a população venezuelana já falava que esse Essequibo era território dos venezuelanos. Então é uma coisa que, assim, não é questão bolivariano, direita e esquerda. Os venezuelanos levam para eles que esse Essequibo tem que pertencer à Venezuela. Então, nesse momento em que a gente vai ter eleições na Venezuela, interessa para o Maduro levantar essa bandeira, porque é uma bandeira que unifica o país. É como se o Maduro estivesse lutando pelos interesses da Venezuela e não pelos interesses da esquerda, entende? Então é uma coisa, pô, olha como o Maduro é nacionalista, enfim, tal. O Maduro, de repente, ele foi lá, fez um referendo, uma consulta popular. E aí, venezuelanos, vocês acham que a gente tem que anexar esse Essequibo? Nas votações, a gente teve mais de 90% dos votos para sim, a Venezuela tem que anexar esse Essequibo. Claro que é uma votação feita pela Venezuela, né? Não sei, enfim, tá? Não dá pra... Será que é verdade? Até que ponto ela foi tão legítima assim. Mas, assim, de fato, talvez, mesmo que fosse uma eleição legítima, com vistorias internacionais, penso eu que a questão de Essequibo sim ganharia, porque é uma pauta do povo venezuelano. Esse Essequibo tem que pertencer à Venezuela. Aí o Maduro foi lá, colocou tropas na fronteira, ele nomeou um general para comandar esse Essequibo, ele mudou todos os mapas oficiais da Venezuela.
Então você pega, por exemplo, órgãos públicos da Venezuela hoje, não é mais o mapa que era antes do plebiscito do ano passado. É um mapa que já engloba Essequibo, que é 70% do território da Guiana, né? E isso começou a gerar preocupações. Até porque, assim, vamos ter uma intervenção militar. A Guiana tem chance? Zero chance. A Guiana, ela tem quase um exército simbólico ali. A gente fala de, no máximo, 4 mil militares. A Venezuela, militarmente falando, é um país importante. Tem quase os seus 100 mil militares. E é tradição de ditaduras, né? Geralmente eles investem bastante no setor militar. Até porque os ditadores sabem que os militares podem derrubar eles. Uhum. Então, geralmente, eles fazem acordo com generais, tal, para não sofrer risco, né, de impeachment ou saída do poder, tá? Então, começou, será que vai ter uma intervenção militar ou não? A Guiana, ela tem uma certa amizade com os Estados Unidos e anunciou que os americanos, até porque a ExxonMobil explora petróleo ali, né? Os americanos falaram que, em último caso, eles podem até colocar uma base militar no território de Essequibo, da Guiana. A Guiana é ex-colônia dos britânicos. Os britânicos chegaram a deslocar um porta-aviões que estava lá no Caribe para próximo da fronteira com a Guiana, só para colocar aquela dissuasão em cima dos venezuelanos. E aí ficou essa tensão. Pô, vai ter uma intervenção militar, não vai? Aí o Brasil, ele surge com uma liderança para mediar. O Brasil não quer que tenha um conflito em Essequibo, por vários motivos. O Brasil, nesse momento, ele está tentando tentando entrar no Conselho de Segurança da ONU, está tentando ser um mediador das questões geopolíticas internacionais. Então, se tiver algum tipo de conflito na nossa vizinhança, pô, isso coloca muito uma queda da credibilidade do Brasil como um país que media situações. Pô, se até a questão em Essequibo a gente não conseguiu mediar. Outro ponto, uma guerra geraria uma baita crise dos refugiados, que é uma coisa que o Brasil também não quer para a nossa fronteira norte, né? Tanto Venezuela como Guiana fazem fronteira com o Brasil. E outro ponto é que a gente teria possivelmente uma intervenção de Reino Unido, Estados Unidos, colocando militares, bases em Essequibo. E querendo ou não desconfiando dos bons interesses americanos, claro. Mas é uma região amazônica, que a gente sabe que tem pautas aí, principalmente do Ocidente, da França. Vamos internacionalizar, a Amazônia tem que ser um bem coletivo, a Amazônia ela é muito importante para ficar na mão de um único país. E o Brasil sabe que os americanos ou os ingleses fazendo uma interferência militar no território, isso poderia ser um passo para uma presença maior desses países, novamente, na Amazônia. Então o Brasil está tentando fazer de tudo para que esse conflito não aconteça. A gente já conseguiu marcar uma reunião, que a única coisa que aconteceu da reunião foi que a gente marcou uma data para uma segunda reunião. Ou seja, não decidiu nada, né? Mas... Tudo acaba em pizza, né? Tipo isso. E tá num momento de tensão, assim. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o Brasil tá tentando evitar que tenha uma guerra em Essequibo. Eu achei que esfriou, porque os noticiários estavam muito firmes, né? Falando sobre a questão da Venezuela e Guiana. E eu senti, professor, que deu uma esfriada. Ninguém tá falando mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a coisa tá rolando. Tá quente, então. Tá rolando. A Venezuela, inclusive, na semana passada, se não me engano, ou retrasada, ela nomeou um governador para comandar a futura região de Essequibo, que vai ser território venezuelano. Então, para a Venezuela, eu penso que se até a eleição, que vai ser em julho agora, o Maduro não invadir a Guiana, ele não vai invadir depois. Porque eu acho que ele está usando muito isso para fins eleitorais também. Para o nacionalismo, para a união do povo venezuelano e tal. Passou a eleição, nada aconteceu, eu acho que o Maduro ele vai baixar um pouco o tom. Porque ele sabe que uma intervenção militar da Venezuela na Guiana, pô, isso geraria um caos gigantesco na América do Sul, a possibilidade de uma derrubada do governo Maduro. O Brasil, que é um dos poucos países que ainda tenta negociar com Maduro, não apoia essa intervenção da Venezuela. Então a Venezuela perderia muito apoio. Acho que eles não... Não vão pra cima, né? Eu acho que não. Acho que a Venezuela não faria uma intervenção, não.